de certa Para forma, é mim, isso que esse esse foi curso... o maior ganho, sabe? Então, quem vai É, resumir o que nós acabamos de falar? isso me deu uma bugada também, assim, porque eu fui educado, vamos dizer assim, na verdade nem fui educado, mas assim, das leituras que eu fazia, sempre havia uma certa distinção. E essa visão que o Gili abre de fato, é bem... enfim, ela Não sei. nesse lugar assim, nesse lugar da incerteza, que é o lugar, né? A dúvida é sempre a melhor opção, né? No sentido de te manter instigado e entender as coisas como elas realmente são. Mas eu acho que... Porque, assim, eu penso que essa divisão, vamos dizer assim, ela é algo bem da nossa ocidentalidade, né? Ou não? Estou falando bobagem aqui? Eu acho você... que sim, eu acho que sim, Alexandre. Né? do Ou nosso isso ou aquilo, ocidentalismo. entendeu? Eu Essa sempre visão lembro, né, binária, essa visão binária, ela é muito deletéria, né? Ela, de fato, ela atrapalha muito. Mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta, né? Porque, sei lá, você vai criar um método, você vai ter uma pedagogia, enfim, métodos, né, pedagógicos, eles se utilizam, né, desses critérios de divisão, de encaixotamento, né, vamos dizer assim, de colocar as coisas nas suas devidas caixinhas para a gente conseguir assimilar. Então, como fazer... Acho que uma dúvida pertinente é como não se deixar contaminar por esse ocidentalismo, né? Mas não deixar de se utilizar dessas fórmulas, desses métodos, para poder assimilar esses conhecimentos. Eu falo isso porque, pelo seguinte, até que, por exemplo, quando eu li sobre Vedanta e sobre Tantra, né, as diferenças e tal, o que me marcou mais, me lembro de um texto, e aí é um texto da Ananda Marga, né, que, assim, colocava, né, o que seria uma iniciação nos Vedas, uma iniciação védica ou uma iniciação no Tantra. E aí digo, né, eu vou só tentar reproduzir o que eu li, independente de eu achar se isso é certo ou não. De que a iniciação védica ela é um primeiro chamado, é como se fosse um desejo inato que se manifesta de uma forma, de alguma maneira, espontânea, enquanto que a iniciação no Tantra ela demanda um método, ou seja, é como se você pegasse aquela energia e colocasse ela, ou melhor, canalizasse ela através de um método, de uma ciência. Então, a questão que me vem é até que ponto existe uma espontaneidade no Tantra e até que ponto existe um método no Veda. Falei, enfim, vamos lá. Eu acho que são começos, né? Quando você fala, a parte do Vedanta, eu super entendi o que você quis dizer, porque realmente, para mim, pelo menos foi assim, é esse sentir, você sente, vem, mas na sequência você precisa começar a arrumar isso dentro de uma metodologia, né? Numa das conversas com o Dilip, ele me perguntou, você já está aplicando aquilo que você está aprendendo? E aí eu disse para ele, sim, na situação tal, eu passei a pensar, ou aplicar, ou me organizar de tal maneira e tal, aí ele, não, isso aí, muito bem, então você começa a ter que pegar aquelas técnicas aqui, por exemplo, uma coisa que quem estava no curso passado viu, né, ele falando de quando você recebe alguém na sua casa, todo aquele que chega à sua casa é Deus chegando na sua casa, né? Então, a maneira como você vai receber, a maneira como você vai tratar,
toda essa relação precisa estar estabelecida a partir desse viés do divino perto de você. Essa é uma prática que você precisa entender num segundo momento, depois que você aceitou, né, vou chamar aqui de colocar como chamado, de que é a partir daí que você precisa lidar, né? O Diksha, né? Seria um Diksha, né? Ou seja, aí o Diksha Tantra e Diksha Veda. Enfim, eu me lembro, agora falando isso, você me fez lembrar termos do texto, de que, assim, você se tocar de que, opa, tem alguma coisa aqui, e num segundo momento é você pegar isso que te mobilizou e entender que existe como isso ser tratado de uma forma mais sofisticada. Exatamente, né? exatamente. Eu cheguei para ele e falei exatamente isso. Eu falei, eu não sei, eu começo a estudar, eu começo a ouvir as falas e as explicações, eu começo a chorar e eu tenho vontade de ir para um lugar que eu não sei onde é. E ele começou a rir quando eu falei. E vocês não acham que isso, vocês não acham que isso está diretamente ligado exatamente com razão e devoção? Eu sinto a devoção. Sim, não é? Essa coisa que te chama, que você não sabe explicar, que te comove, que te toca, e aí chega um ponto que você fala assim, não, mas espera aí, vamos tentar explicar tudo isso, entendeu? E aí não entra um método. Então, para mim, é muito essa discussão de razão e devoção. Só que eu sinto muito isso que o Alexandre falou, eu sinto essa cisão interna, que ou é uma coisa ou é outra, entendeu? E fazer as pazes com isso é diferente, é difícil, né? Fala, Pablo. Pelo que eu entendi, assim, do Dilip explicando, o Tantra e os Vedas, né, eles são duas matrizes diferentes, né, que não tem como você separar 100% hoje em dia. O hinduísmo contemporâneo é o casamento desses dois, porque você imagina a dinâmica dentro da Índia, então práticas tântricas conseguiram entrar dentro das práticas védicas e vice-versa. Então não tem muita separação, mas dentro do caminho védico, né, de quem segue os Vedas assim à risca, as religiões ali, os Vedas, né, que pega os Vedas como o livro sagrado, vamos botar assim, e os tântricos, os que pegam os tantras, os ágamas, né, que são os textos do tantra, a diferença tá, a dinâmica é a mesma. Você tem um primeiro nível, né, que é aquele nível que ele chama de laico popular, que é aquele nível onde você ainda está começando a entender uma alteridade, a admitir uma alteridade pelos rituais, né, pelas práticas de devoção e tudo. E isso é tudo pedagógico, né? Aos poucos você vai ressignificando aquilo e vai percebendo, você vai percebendo essa relação com a alteridade de troca, né? Assim, e vai vendo, no final você vai chegar àquela conclusão que ele fala, que é a angústia que o iniciado precisa ter, né? Que já não é mais um sofrimento, porque ele percebe que essa troca essa troca com Deus que você vai construindo paraísos ou infernos, né, através de seus karmas e tudo, não é o caminho, né, de fato, né? Não é o caminho, pelo menos não vai te levar até o final. E a diferença, quando você chega nessa parte, aí vem a diferença maior que ele fala, assim, talvez seja, né, entre Tantras e os Vedas, é que os Vedas, você vai para um monastério por um tempo. Ele tem essa prática do monge, do monastério. Os Tantras, não, você continua agindo diretamente no cotidiano. Né? Mesmo sendo iniciado, né, o tantrismo, você continua fazendo essas práticas mais no cotidiano. E ele não tem essa característica de ir para um monastério por um tempo, né, que os swamis têm, e a literatura védica pede isso. Então, acho que até o próprio Shankara fala que sem o monastério não tem como, sabe? Você precisa dessa fase depois que você é iniciado. Faz parte, né, do processo. Faz parte. O Tantra já não. Mas, no fim das contas, a Índia, hoje, o hinduísmo contemporâneo, é toda uma mistura disso, né? Assim, então, assim, os mais radicais vão, sim, para o monastério, vão lá para o Himalaia, talvez, né? Mas as religiões, as diferentes vertentes que tem ali dentro, parece que elas já, assim, incorporam as duas práticas, de certa forma, né?
E é claro, o Dilip sempre deixa claro, e se ir para o monastério, você vai e volta, né? Para você ir meditar, fazer exercício, voltar e aplicar aquilo, né? Ele compara até com a missa, né? Assim, de certa forma, você vai à missa, tem que aplicar depois, não adianta você só ir lá e, né, e ficar lá, né? Achar que é só ali que você tem que fazer as práticas e tudo. Mas eu acho que essa diferença, sabe, dos védicos para os tântricos seria essa grande diferença, do monastério mais para o Vedanta, né, que é a parte filosófica dos Vedas, e os tantras, que é a parte filosófica do tantrismo, né, que é o livro dos tantras, né, a parte iniciática. E o Gita é essa mistura, né, isso é que é legal, a gente vai ver que o Gita ele é essa... Não só o Gita, eu acho que para a gente assimilar melhor a cultura, a nossa cultura, seria interessante realmente misturar as duas coisas, né? Porque nós não temos tradição de se retirar, né? Para a gente, quem se retira é um padre, é uma freira, né? Isso É mal visto. Muito está mal muito longe visto. da nossa realidade, né? Não, mesmo quando, assim, aqui vulgarmente as pessoas olham para o Oriente, falam desse sujeito que se retira, é como se ele fosse um fugitivo do mundo, sabe? Como alguém que está fugindo dos seus problemas, e não tem essa compreensão de que é um momento que você precisa respirar e se ausentar mesmo, para ir a um outro lugar e depois voltar. A gente, vulgarmente... Não tem bom conceito. Mas não, isso é fato. Agora, nas aulas do Dilip, eu não sei se é uma impressão que ficou só para mim, mas eu fiquei com essa impressão de que ele tem uma certa... como é que eu posso colocar? Ele não me pareceu muito empático com essa ideia do isolamento, não. Ou eu estou enganado? Eu entendi errado isso? Sim. Eu também ia comentar isso também, Alexandre, que eu vi uma ele certa... parecia bastante crítico a essa coisa de se isolar, que não sei o quê, blá, blá, blá. Eu senti que há uma interseção, assim, acho que tudo que vocês falaram é bem isso mesmo, que é exatamente bem isso aí, pelo que eu tenho me lembrado, mas me lembro também de alguma coisa, Alexandre, sobre uma interseção, tanto de um lado quanto de outro. No caso dos sannyasis, que vão, né, que eu fiquei até lembrando assim, poxa, ele falou assim, mas você faz que ele falou de Tyaga, uma renúncia, é um período de renúncia. É um período de afastamento, mas para que você possa se aprofundar mais. Isso não significa que você vai ficar para sempre lá no retiro, né? Você não vai ficar para sempre lá. Você pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, você pode ficar 1 mês, você pode ficar com... Até você ser expulso. Que acontece, né? A Isabela foi expulsa. Ela não foi nem aceita. Ela não foi nem aceita. Não foi nem aceita. Vai, mete pé. O caso dela tem essa. Foi convidada a sair. Nossa amiga de sânscrito aí, que é casada. Aqui, tá Isabela. Depois casou justamente depois que foi convidada a sair. Não, ela não foi nem aceita, ela foi convidada a sair, ela nem entrou, entendeu? Não, ela estava lá uns 3 meses que ela falou, mas ela não foi aceita para um estudo do Vedanta lá, ela não foi aceita. E no dia, eu achei incrível essa história, porque ela disse que no dia que ela saiu no mesmo dia e foi para outra cidade lá, e quando chegou na outra cidade conheceu o marido dela. Fala sério, cara. Botar no livro. Mas o cara falou assim, você não sofreu nada. Vai sofrer, E agora eu vejo ela com as crianças ali, gente. Quem teve criança sabe como que é, né? Eu falo, ai, meu Deus. É a questão do pré-requisito, né? Que o Dilip fala, né? É a questão dos pré-requisitos mesmo, assim. Isso aí não é, eu escolhi, eu acho que eu tenho os pré-requisitos. Não é, né? Ele é identificado muito pela curioso. Condição. Você Nossa, deixa eu fazer uma... Desculpa, mas Paulo. Só para fechar. E também do outro lado do Tantra, a gente vê também que há uma interseção aí, né? Que há também períodos em que você precisa de um mergulho também, né? Num retiro, sabe? Então, igual vocês estão falando, a Rosana está falando que é legal os dois, né? Mas tudo é cada um que vai ter a sua medida, não é?
A minha medida o pode não Dilip, ser a mesma do Pablo, enfim, nem vice-versa. isso, o Dilip falou, eu lembro disso que eu anotei isso, é que não é que não é que no Tantra não há o isolamento, né? Essa parte de você se retirar do mundo para meditar e tudo. Não, é que no Vedanta tem uma preferência e até uma assim, necessidade de fazer, na visão das escolas Vedanta. Do Tantra já não tem tanto essa preferência, sabe? E o Dilip, o que ele critica, Alexandre, pelo que eu entendo, é o fato dessa interpretação orientalista de achar que o monge não faz parte da sociedade, que ele vai para um monastério se isolar, sabe assim? Ele fala que qual sentido teria do cara se iluminar lá na montanha e não voltar, né? Para poder vivenciar tudo. Se a ideia é ressignificar o cotidiano, é viver aqui agora de uma forma diferente, né? Que você já não sofre mais por simplesmente ressignificar as coisas, né, e perceber como elas são. Qual sentido tem do cara ir para lá? E a visão orientalista é essa, né? De que o monge vai para a montanha, fica lá, se ilumina e fica por lá com os outros coleguinhas monges dele e não volta para cá. Ô, E não Pablo, é mas isso. assim, Ou, eu fiquei pensando agora você está falando, né? Mas é porque a gente vê, vou falar agora bem em senso comum aqui, porque a gente vê imagens de monastérios, né? Até China, Japão, em outros lugares, e dá essa impressão de que as pessoas estão. Ele é um monge, né? Um monge budista, e aí ele está lá forever. Dá essa impressão mesmo, né? Que o cara foi para sempre. Dá a impressão que eles não fazem parte da Mas em todas. sociedade. Né? Será que em algumas religiões, eu não sei, será que fica mesmo? Ou será que toda. Não sei, agora fiquei na dúvida Roberta, aqui. sabe o que eu vi? Desculpa te interromper, a pergunta foi para o Pablo. Tem um filme chamado Dá Sansara. vontade. Exatamente, é um jovem, ele vai, mesmo assim, eu vou falar do filme, mas vale a pena assistir. E ele é muito novo, e ele percebe que ele precisa sair para o mundo. Aí ele sai para o mundo, ele vive tudo que ele quer viver, toda a parte, inclusive física, ele casa, ele quer, né, porque ele percebe que isso incomoda ele. E então você vê todo o caminho, entendeu? Porque ele é muito novo quando ele vai. E você realmente pensa, né? Eu fui para o Tibete, fui para o Butão, você vê jovens, eles são muito novos. Como é que entre aspas, um adolescente vai lá e, né? Eu com a minha mente ocidental, ele deixou todo mundo para ficar lá. Então eu acho que existe esse movimento neles também. Claro que não dá para ver com a nossa cabeça, né? De talvez sair para o mundo e viver tudo isso de novo e talvez voltar, o movimento contrário, entendeu? Voltar ressignificando, inclusive, o que ele tinha visto antes, né? Por isso, para mim, tanto o ocidental e o oriental tem que ter essa mistura, sabe? Tem que vivenciar os dois, né? Não é só esse isolamento lá e nem só viver no mundo aqui. Acho que tem que ter as duas coisas. Eu acompanho um pouco o movimento Não, do mas a minha Ramakrishna. dúvida era, será que tem gente que vai? Travou. Que vai. Não volta em algumas tradições? Travou. Você ouviu o que eu falei, Tá, que Pablo? vai e não volta. Eu acho que não, Roberto, pode ser que ele fique mais lá, porque, assim, inclusive, se ele for um mestre, ele vai ter um contato mais direto com os discípulos iniciados, né? Ele vai falar mais para esses mestres, para esses discípulos, né? Mas não quer dizer que ele não venha, por exemplo, participar do que está acontecendo no mundo, até politicamente. Você vê um Dalai Lama, sabe? Assim, por mais que o cara se isole lá, que ele fale para os discípulos dele, ele está sempre aí, né? Nos movimentos políticos, está sempre também agindo nessa parte, vamos falar assim, dármica, né? Que seria o primeiro nível, essa parte relacionada à moral, à ética, né? Então, eu acho que não. Acho que eu vejo os swamis Agora ficou em do silêncio aí o Ramakrishna, por papo. exemplo. Travou. Tá ouvindo? Eu estou ouvindo, Pablo. Eu vejo os swamis, por exemplo, do Ramakrishna, eles estão o tempo todo dando palestras no YouTube tem canal de palestra que eles estão sempre falando de algum texto ou de um Upanishad ou o que seja, entendeu? Então, assim, sempre trazendo a comunidade junto e agindo ali, sabe?
Isso deve ser muito impactante para o Ocidente, né? Eu fico vendo o Sadhguru, eu já seguia ele no Instagram, aí eu fico pensando, e tem gente que fala da monja, Coen e tal, ai, porque esse pessoal tá aí né, no YouTube, acaba virando meio que influencer e tal, mas é isso mesmo, né? É para ser isso mesmo. O Sadhguru, às vezes, ele bota um oclão bonitão assim e tá lá, fala, gente, aquilo é muito maneiro. Bota, Deve tá dar envenenada. bugada no cérebro do ocidente. É, com a moto dele também. Deve bugar o cérebro dos ocidentais, aquilo. Isso não impede ele de ir para um monastério com os discípulos diretos dele, que são os iniciados, para falar em outro nível, né? Para falar de outra coisa em outro nível. É o que o Dilip fala, por exemplo, do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha foi dito para os discípulos, na montanha para os discípulos, e não para o povo. É por isso que quando a gente lê, muitas vezes a gente fala, meu Deus, eu não me encaixo nisso aqui, que coisa complicada, né? Como que eu vou ser isso tudo aqui? Não, foi um texto falado para os iniciados de Jesus. Então, assim, né, O na próprio montanha, Krishna é com outro, Arjuna, né? O próprio mas ao mesmo Krishna tempo com ele Arjuna. falava para Não o era povo, qualquer um, né? né? O Mas então, Ramakrishna pessoal, é impressionante ver como que o Ramakrishna é isso o tempo todo. Ele fala o tempo todo e para todo mundo. Depois que ele se ilumina nas tradições, que ele faz todas as práticas possíveis do Tantra, do Vaishnavismo, ele faz tudo. Depois que ele se ilumina em todas, ele começa desesperado pedir para a mãe Kali, né, que é a deusa que ele mais devotava, né, que ele era mais devoto, e ele começa a pedir desesperadamente, agora eu quero falar, eu quero ensinar o que eu aprendi, cadê meus discípulos? Pelo amor de Deus, vem, sabe assim. Aí ele começa a pedir até que começa a aparecer. Ele fala, inclusive, que depois que a flor de lótus abre, as abelhas vêm buscar o néctar, uma coisa assim. Não precisa dele ir até os lugares, os discípulos que Que vêm. bonito, Então, né? Que é bonito. É muito o que o legal. Dilip fala da responsabilidade de passar o conhecimento, né? Eu não tinha essa ideia também, eu tinha mais essa ideia do isolamento. Ninguém me entende, eu vou ficar quieta, entendeu? Mas não, ele fala da responsabilidade de compartilhar o que a gente aprende, né? E aí, depois é o que o Dilip falou, o mestre não vai parar de falar nunca. muda, O né? Quando Ramakrishna é começou a a falar. expressão disso. Ele morre de câncer na garganta, né? E o médico falando para ele parar de falar, e ele não para de falar. Ele Ramakrishna? o Ramakrishna. Ele Será tem que um morre câncer na disso? garganta, de tanto que ele falava 24 horas. Nossa, É que simbólico triste. também. Que Que história pesado, trágica, gente. Tava tão bonitinho. Eu, às vezes, nas minhas aulas eu grito muito, aí eu falo assim, nossa, eu tenho que falar mais baixo. Eu falo muito alto, né? E aí, assim, começa a doer a garganta, acho que eu tenho que ficar quieta, acho que eu tenho que parar de dar aula, você entendeu? Você vai falar aquele câncer na garganta, nossa. É triste Então, pra gente, né, Roberto? Ele é muito engraçado, a cena, é tipo Sócrates na cena de morte lá do Sócrates, que ele vai tomar cicuta, né? Ele tá tranquilão, cara. Ele fala, isso aqui é só uma fronha, sabe? Assim, eu tá terminando o tempo que eu vou usar essa fronha aqui para me comunicar com vocês, né? Isso não atinge ele hora nenhuma, sabe? Por isso que ele continua falando. Assim, ele vai esgotar o incrível corpo, demais. que ele sabe. e interessante é a vitalidade para trabalhar, né? Para fazer o trabalho, esse trabalho de Chico Xavier, a mesma coisa Eva, também, né? a gente vê De isso. serviço, né? Chico Xavier, exato, bem lembrado. Mas aqui, pessoal, eu queria só falar uma coisa aqui sobre o texto, para a gente poder começar a leitura mesmo. Aí eu queria saber como é que vocês vão querer fazer. E eu queria saber se o que eu vou resumir, se vocês acham que tem a ver. Tá? Eu não fui até totalmente, não li totalmente o livro, o capítulo, né? Mas eu li o início, li o meio, li o fim. Mas assim, tipo, que eu acho que é o que a gente vai fazer aqui, não fiz, tá bom? Então, assim, começando pelo título, o que vocês acham que tem a ver aí? A razão, Gnana, e devoção, Bhakti, no Advaita Vedanta. Madhusudana, Saraswati e o Bhagavad Gita. Então, gente, o que é essa palavra aí? Agora que eu me dei conta, eu não sei o que é isso. O Madhusudana, Sarasvati. ele é uma pessoa. Saraswati, ele é uma pessoa. Pelo que eu vi no Google, ele é um cara que foi esclarecido, como diz o Pablo, né? Mas, por favor,
podem aí acrescentar coisas, que é do século XVI, e parece que o que é interessante que ele faz, que o Dilip, que o autor quer falar, é que ele lê o Bhagavad Gita, e o Bhagavad Gita tem vamos dizer, um clã, umas pessoas que o seguem, né, o livro, e o praticam no sentido devocional, no sentido de amorosidade. É importante entender que Bhakti é devoção, e devoção está estreitamente ligado ao amor. Há uma forma de relacionar com, no caso, o Bhagavad Gita, com Krishna, né? De maneira que é um amor sem muitos limites, né? É uma doçura, lembrando que o nome do livro aqui é Razão com Sabor de Mel. Então, eu acho que a proposta desse texto já começa pela proposta do livro mesmo, que é você trazer essa doçura que tem a ver com a Bhakti, com a devoção, com o amor, para a razão, né? Então, parece que tem uma galera do Advaita Vedanta que, quando estuda, parece que a predominância do estudo e da prática fica no Gnana, fica no conhecimento. É como se fôssemos nós aqui, intelectuais, que está só estudando, e na hora da prática a gente fica um pouco, vamos dizer, a gente deixa em secundário isso, né? Fica para cada um resolver por si mesmo. Mas o Madhusudana Saraswati, parece que ele faz duas coisas fenomenais que o Dilip ressalta, que vai ser nesse texto que a gente vai ler. Uma delas é unir o que era inconciliável. O pessoal, o sentido, aproximar o pessoal que estuda o Bhagavad Gita e trabalha essa devoção, trabalha esse sentimento, procura sentir Krishna em tudo que eles fazem, né? Mas com devoção, com amorosidade, com amor, né? E é o que eu estou entendendo, depois vocês me falam se está exato. E o Advaita Vedanta, e juntar com o Advaita Vedanta, mas usando a prática do Advaita Vedanta. Sem, vamos dizer repete assim, aí, por favor, que eu estou anotando. Você disse que ele fez duas coisas. Ele une o que é inconciliável. O que é inconciliável? Inconciliável, que é o Advaita Vedanta, que pensa predominantemente no estudo, na intelectualidade, né? É o conhecimento, é a razão, é usar a razão para conhecer Shiva, ou sei lá, ou conhecer Krishna, ou conhecer a divindade, o si mesmo. Vai unir razão e devoção. Exato, exatamente. E aí o que acontecia, né? O Madhusudana, me corrija aí, Madhusudana Saraswati. Pablo não fala nada, né? Vai dando uma angústia. Ele não fala ou não. Não. Eu estou pensando. Não, eu acho Por que isso uma eu vou coisa... falar errado. Não, a gente precisa aprender uma coisa. Ou a gente escolhe falar o termo em sânscrito mesmo, aí vai fazer a aspiração e o longo, ou pode falar, o Dilip geralmente fala em português. Assim. Então ele fala Madhusudana, Sarasvati. Aí o Sarasvati, Madhusudana Sarasvati. Olha a leveza da pessoa para falar, gente. Parece, né? A Sumaya sofrendo. Eu aqui sofrendo para falar. Então, assim, assim. Não, se for te deixar segura, fala em português. Ignora esse H, fala Madhusudana. Porque provavelmente no Ocidente fala Madhusudana. Agora, se você quiser... É porque às vezes a gente vai estar falando em português. Aí você quer colocar uma palavra em sânscrito no meio, isso quebra um pouco o seu texto, né? E até o seu raciocínio vai embora, né? Porque você fica ali, será que eu falei certo? Então fala em português, Madhusudana Sarasvati. Madhusudana Sarasvati, não tem problema, eles vão entender, entendeu? Assim, a plateia ali... O Madhusudana Sarasvati, ele vai ter uma metodologia que vai unir o pessoal do Bhagavad Gita, que vai acabar se incluindo no Advaita Vedanta, porque eles não se incluíam. Eu acredito, eu não li, como eu falei para vocês como é que foi a minha leitura, eu acredito que o pessoal do Bhagavad Gita deve ser um pessoal que não é escolarizado, imagino, né? E o pessoal do Advaita Vedanta deve ser aquela galera que, tipo, estuda para valer, CDF, vai fundo, para conhecer o si mesmo, através dos estudos, através da intelectualidade.
né, de expansão da mente, né, você conseguir compreender o que é o si mesmo, né, a soteriologia, né, e para aprofundar nas metodologias de salvação, né, soteriológicas, do Advaita Vedanta. Né? Então, aí acaba que o Advaita Vedanta também se permite experimentar essa intelectualidade, mas não somente com estudo, porém acrescentando ao mesmo tempo a amorosidade, o amor, trazendo essa devoção, bhakti, né? Para compreender. E aí, como é que ele faz isso? Ele divide o texto de uma forma que ele vai trazer 4 tipos de... Ele vai explicar como que o pessoal do Advaita entende, depois vai explicar como que o pessoal do Bhagavad Gita entende. Ele vai dizer que tem 2 tipos de devoto, né, como a gente comentou aqui super bem, né? E tem 4 categorias de devotos. Essa acho que eu achei importante. Mas tem as 2 últimas categorias que me interessaram mais, mas acho que a gente não vai conseguir chegar hoje, que são categorias de estudantes que são adhikarim. A categoria dos adhikarim, que são aqueles devotos iniciados. Esse ele deixou para o final do texto. Então, nossa jornada começa... Tá, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você fez uma distinção aqui entre a galera do Advaita Vedanta e a galera do Bhagavad Gita? Foi o que eu entendi. Não é Bhagavad Gita, na verdade, é isso que eu ia falar, são as outras 5 escolas do Vedanta, né? Que eu não vou lembrar o nome direito. O Advaita Vedanta é o único que vai pelo caminho do Yanana. Ou seja, é como se Bhakti tivesse inserido dentro de Yanana, entendeu? Você vai pelo discernimento. Outra né, observação que eu faria não é o intelecto, né? Senão a gente está dividindo de novo aquilo que a gente falou. Acho que é pelo discernimento. Então, é discernir as coisas entre o que é real e o que não é. O Advaita Vedanta é o único que vai nessa linha, entendeu? Das 6 escolas. As outras 5 são Bhaktis. Então, o Bhakti acha que a Nana está dentro de Bhakti, e a Nana acha que Bhakti está dentro, né? Tanto é que nas aulas... Você poderia trazer para a próxima aula assim, um esquema para a gente entender essas escolas? Tem aqui. Em algum texto aqui dele tem. Eu vi isso, acho que na introdução. Não sei se é nesse texto. Eu li isso aí. Ah, não, não, que eu li outro ontem. É no... Então, todo mundo leu isso aí que eu estou pensando, né? Tem então, um negócio que ele fala. Nossa, é muito difícil. Não, gente, tem aqui. Tem aqui um texto em que ele bota o nome de todas as escolas. Então, é na página 125. Ah, sabia que estava aqui. Não dualidade radical, não dualidade qualificada, esse aqui? Uhum. Sei, deixa eu... Dualidade. Nossa, é muito difícil entender. Mas, são 6 escolas. Não é esquema. Isso não é esquema, isso é tópico. Cria esquema, tipo imagem. Não, mas são as 6 escolas. Sumaia. Não sei se tem esquema. Tem esquema, por exemplo. Precisa. Não é que uma está dentro da outra. São linhas de pensamento diferentes, entendeu? São escolas filosóficas. São escolas filosóficas. Elas não estão inseridas uma dentro da outra. Isso. Todas são soteriológicas, todas têm o mesmo objetivo de levar a moksha, vamos botar assim, a iluminação final, a libertação do sofrimento, mas cada uma vai por um caminho diferente, né? Uma interpretação, uma hermenêutica diferente dos mesmos textos. Eles têm textos, é claro, exclusivos, digamos assim, que eles preferem, mas a interpretação do Atman e Brahma, né, são diferentes em cada escola. Mas, no fim das contas, o objetivo... Lembra, Sumaia, em algumas aulas ele comentou, assim, por exemplo, o Advaita Vedanta é não dualidade radical, não existe nada separado de nada, nada separado de nada. O outro, eu não vou lembrar os nomes, não vou lembrar... Ô, Rosana, por que ele usa esse nome aqui, que vale do... Aí, tá aí. Essa pergunta eu fiz para ele não respondeu. Não sei o que é.
Eu me lembro. A Essa Kevala palavra não me é estranha, mano. é a devoção Não. máxima. Não, É a melhor de todas. Não tem melhor. Tem só caminhos diferentes. E não... Tem etapas, né, Rosana? Etapas. Mas, assim, se você for pensar bem, a Kevala é aquela... Mas é a que vai pelo Yanana, que vai pelo conhecimento, entendeu? Pelo discernimento, né? Quando a gente fala conhecimento, de novo, dá a impressão, aquilo que você falou, estudou pra caramba. Eu não acho que é estudar pra caramba, eu acho que é o Até porque lógico das outras coisas. também estudam, né? As Sim, outras não tem também. nada a ver com estudo, Usa né? a razão. Usa mais a razão, Viveka, né? que usa viveka, que é discernimento, entendeu? Então, mas por que ele colocou razão? Porque Eu acho que a- só para o fazer discernimento jogo com faz devoção. parte da razão lógica. Então, vamos começar a levantar essas perguntas, que a gente podia anotar, se bem que vai ficar aqui gravado, e depois a gente vai tentando responder à medida que a gente vai lendo. Acho que a gente pode entrar no texto e essas dúvidas vão sendo esclarecidas à medida que a gente vai interpretando, entendeu? Vamos Porque escrever tá essas tudo no perguntas aí? texto. Agora, só uma observação sobre Kevala Advaita, ou Advaita. Kevala é uma palavra em sânscrito, significa único, apenas. Né? Então, por isso Kevala Advaita. Então, apenas, né, como que eu posso falar? Não dualidade, né, Advaita. Apenas não dualidade. Por isso que chama, é um dos nomes que também se refere à escola do Shankara, por causa disso. Entendeu? Por isso Kevala Advaita. Né? Junta Kevala com Advaita. Keva. Não tem nada a ver com Kaivalya, né? Que era o último capítulo lá do Yoga Sutra. Vala não Aí tem... eu teria que pesquisar, viu? Se é a mesma raiz. Se não, mas assim, depois a gente pode olhar isso com mais calma, mas Kevala... Então, o que você falou que é? Único? Único, sozinho, isolado, próprio. Então, seria a doutrina... né? Kevala somente. E o Advaita é não dualidade. Tá. Dualidade. Isso. Seria somente porque os outros, dualidade. o exemplo que ele tinha dado era assim, partes de um todo. Então, como se você imaginar um corpo, né, que tem braços e tem pernas, mas um braço não vive sozinho. Aí que ele falou, se é um membro que não vive, que depende de outro, então faz parte do todo. Mas é mais ou menos essa ideia, entendeu? Que é dividido em partes, mas que faz parte de um todo. Foi assim que ele foi tentando explicar essas escolas aí. Mas é não divisão. Tá. É um todo, não divisão. O todo, né? Posso escrever Kevala isso. Advaita não existe nada além de Brahma, vamos botar assim. O resto é tudo forma de Brahma. São formas de... modos de ser do Brahma, que é o único, que é a plataforma que permite isso tudo ser. Né? Então, essa é a interpretação. E ele vai terminar o texto assim. Ele vai terminar o texto com essa categoria de devoto, que vai compreender finalmente o si mesmo em tudo que for finito. Então, não vai existir finito, só infinito o tempo inteiro. Já pensou, gente? A gente poder fazer isso? Sensacional. Uma responsabilidade tanto, isso sim. É uma responsabilidade tanto. Vamos definir a nossa metodologia aqui. Então, seria legal depois a gente comentar, assim, a gente entrar no texto, porque eu acho que todas essas dúvidas que vão ser... Isso, eu queria anotar essas perguntas para a gente ir falando. Alguém já anotou? Alguém já anotou? Anota aí. Anota aí, Rosana, a sua pergunta. A Roberta falou sobre Advaita, que é o Kevala Advaita. Já foi respondido? Foi respondido. Kevala Advaita é somente não dualidade. Por isso que é não dualidade radical. Né? Tá. Então, a minha pergunta já começou aqui. Então, eu tentando esclarecer sobre o que vai ser o texto. Será que eu li certo? Então... Aí a Rosana já me falou que acha que não é bem isso, que o negócio não é ser intelectual, mas é mais ser viveka, né? Mas você falou certo, que dentro do Advaita Vedanta é mais a pedagogia do conhecimento, isso, e das outras escolas, o Bhakti. Você falou certo, você falou isso, e falou que o cara aqui, o Madhusudana,
me tornar íntima dele ali, que ele realmente tentou aproximar essas duas vertentes, entendeu? As duas linhas. Tá? E vão todo mundo aprender a Gita falar é mais Guiana, Bhakti, o tá? Bhagavad Gita é mais Por Bhakti. favor. Oi, Pablo, o que foi? Vão todo mundo aprender a falar que é Guiana. Escreve aí, Guinha. G-U-I, Nossa, eu tenho um problema com essa palavra, agora eu percebi N-H-A, que não é escrita, Guinana. G-U-I-N-H-A-N-A. G, G, Nhana, I, nhana. Nhana. N-H, N-H-A. Nhanha, nhanha, nhonho, nhonho, nhonho. Inha, Nhonho. Pode falar Gui Guinha, mesmo. Guinha. Guiana. Guiana. IA, G-U-I-N-H-A-I-A. Eu percebi que eu tenho um problema. Não, N-A. N-A. Na mesmo, né? N-A. Guiana. É Guiana. Guinhana. Eu vou repetir isso 1000 vezes. Ah, tem uma outra pergunta Isso. aqui, que é a tal do esquema. Para mim é importante, gente. Se alguém pudesse ver, seria tão bom. Porque eu não sei nem como procurar isso, sinceramente. Sumar, eu acho que se a gente começar a ler o texto, essas coisas vão aparecer e você vai esclarecer. Entendeu? Mas Eu mesma exatamente vou o fazer quê? esse esquema? Você acha? Ela Como quer é o que você esquema quer o das quê? escolas. Oi? Mas Ela quer o olha, esquema das complicado escolas de isso. Vedanta. Ó, vou te dar uma dica. Naquele curso que o Dilip deu, eu acho que ele tem, eu não sei se ele fala sobre as escolas na primeira aula. Eu não sei se ele coloca um slide lá, uma imagem com elas. Eu tenho aqui no meu caderno, de uma das primeiras aulas do Katha Upanishad, também essas orientações todas. Posso tirar uma foto, mas não é um esquema, é assim, setinha puxando, mas está parecido com esse que está aqui. Eu acho que ele fala só de 3, viu, Roberta? Eu lembro que naquela do YouTube, né, do FMG, eu lembro também, mas ele não fala de todas, não. Tá, Mas ele quais fala são de as mais principais? escolas do que ele falou no Katha Upanishad, porque eu falei, Acho não que tinha sim. essas, eu lembro disso. Então a gente tem que procurar quais são as. Eu tenho que procurar. Quais são as principais escolas do Vedanta? É isso que eu tenho que procurar? Um esquema assim? Então, mas é que nem o Pablo falou, talvez a gente Tem chegue. como procurar? Não, acho que a Você gente tem- chega lá, calma, acho que a gente chega lá. Daí a gente discute junto as ideias, porque nem que não seja nesse texto, em outro texto tem. Tá, no Qualquer próximo coisa- texto. A gente estuda Krishna. junto, O ego no qualquer altar de Krishna, a hermenêutica transformativa do Bhagavad Gita. Legal. Perfeito também esse texto, né? E aí, vamos lá? Sumaia, eu te mando aqui qualquer coisa, as escolas. Beleza. Tá? Rosana, você tem alguma Guilherme, pergunta para fazer, eu para não sei se deixar eu vou aqui? ter o esquema tal qual você está Não. falando. Né? Mas seria entender essas escolas também, mas eu acho que isso a gente vai acabar chegando lá. Então, como é que a gente vai ser a nossa metodologia? Vamos ler e à medida que a gente vai lendo, vai interpretando o que ele está Pessoal, só um querendo dizer. instantinho. A aula seria até que horas? 11h30. 11h30. Falamos 11h30, das 9h30 às 10h. Tá para você? Não, é que às 11 eu vou ter que sair, mas o que acontece? É que eu tenho, quinzenal, eu tenho outra atividade às 11. Então, semana sim, semana não, eu vou ter que sair às 11, tá? Tá. Só para avisar. Tá. Aí é bom a gente começar quando você for assim, aí você fala para a gente começar mais cedo, começar logo, né? Evitar muita conversa. Aí não sou eu que vou determinar isso. Aí enfim, se puder começar. Tá, mas aí tem que lembrar que é aquele dia que você vai sair mais cedo, né? Mas então. Não, eu saio e continuo, não tem que pensar em mim. Eu só estou avisando que em algum momento eu vou sair e não vou falar nada. Eu quero que pense em mim, gente. Quando eu chegar em outubro, eu só vou poder chegar às 10 horas. Aí vocês ficam falando bastante até chegar às 10 horas. Então, cada um lê um parágrafo, a mesma pessoa lê, como vai ser? Vamos cada um ler e a gente Por mim, vocês lê. podem ler, minha voz não tô bem ainda, gente.
Tô Eu vou ler falhando o aqui primeiro, ainda. então pode? Aí a gente vê se funciona. E a gente lê junto, na verdade, um lê em voz alta, todo mundo vai acompanhando, e depois a gente pontua o que... Até pode ler, eu vou tentar ler comentando o que eu estou achando. Aí a gente Tá. pode, de repente... né, eu Começa acho que você, funciona. então, por favor. Tá Pode bom? começar, Fábio. Pode começar, Pode. gente? O Pablo? Tá. Tá. Uhum, Tá. tá. Então vamos lá, né? O Vaishnavismo é uma das religiosidades mais vibrantes e plurais do subcontinente indiano. Consolidado em torno de Vishnu, divindade absoluta, personalidade suprema e fundamento último do real, o Vaishnavismo tem como fontes textuais mais importantes os Tantras, os Upanishads, os Puranas e os épicos Itihasa, que é o Ramayana e o Mahabharata. Então, é aqui tranquilo, né? Está falando Vaishnavismo, Vishnu é a divindade absoluta para os Vaishnavas, e quais são os textos, né, que ele... Eu acho que uma pergunta que não precisa ser explorada agora, mas essa definição de real aí, com letra maiúscula, me instigou, hein? É porque Vishnu é o fundamento último do real para os Vaishnavas. É o Brahman dos Vaishnavas, né? A representação personificada do Brahman, do todo, é Vishnu. Beleza, o Para os Vaishnavas. manifestado. É o Brahma Vishnu e seus manifestado. avatares. É o Brahma manifestado. Vishnu e seus avatares. Né? Assim, aí para as outras tradições, sem ser Vaishnavas, por exemplo, nossa, sumiu o nome aqui. Shivaísmo. Para o Shivaísmo seria Shiva. Né? Essa representação última do real, esse fundamento último do real. Gente, é Brahma manifestado e seus avatares. Avataras. Isso. Vishnu é a personificação de Brahman, digamos assim, do todo, né? Do real em letra maiúscula, do absoluto. Né? Então, Shiva também teria seus avatares. Shiva, avatar, é um termo mais usado dentro do Vaishnavismo. Mais usado, não quer dizer que ele não é usado, não, mas assim, essa linhagem, ele vai explicar que essa linhagem de avatares, ela é mais usada dentro do Vaishnavismo. No caso de Shiva, tem a consorte do Shiva, né? E as formas de manifestação dela, mas assim, Avatara mesmo geralmente não é usado dentro do... É usado na Índia inteira, mas assim, quem pegou mais esse termo e usa mais são os Vaishnavas. Aí É o Deus, a face do Deus criador ou mantenedor? essa parte da Trimurti, Então, né? mantenedor, mas Mantenedor? aqui, quando... mantenedor, mas aí nós não estamos falando da trindade. Quando você fala do Vaishnavismo, Vishnu, ele é o absoluto. Ele é o absoluto. Não divide com ninguém, você entendeu? Shiva e Brahma, que são os outros dois da trindade, estão dentro de... Pera bem, olha só o que você disse. Eu não sei, isso deu uma confusão aí. Por quê? Nós temos Brahma, que é a parte vamos dizer, Deus, só para né, traduzir, que é o imanifestado, que não tem forma, não tem personalidade. E tem uma outra forma de Deus manifestado, mas é o mesmo Deus, só que nesse caso ele está manifestado. E aí existem algumas, tem o que o mestre falou lá, né? Vaishnavismo, o Shivaísmo e os outros que eu não me lembro, não é? Para os Vaishnavas, para os seguidores de Vishnu e de todas as linhagens que têm Vishnu como personificação do todo, o que você chamou de Brahma é o Vishnu. Entendeu? Você fechou seu Então, microfone. o Vishnu é a divindade maior. É tudo para o Vaishnava. O resto, qualquer coisa dali que não seja Vishnu, está dentro de Vishnu. Eles consideram as outras entidades, né? Elas são manifestações de Vishnu para eles. Entendeu? Mas a pergunta aí fica: como que você responderia sobre aquelas três faces? Ou não tem a ver com o Vishnaísmo? Porque não tem a ver. Não tem a ver. É uma outra escola. Não tem a ver. É uma outra forma de você visualizar, onde o todo tem três manifestações, uma que cria, uma que mantém, uma que destrói. Mas é o todo que tem essas manifestações. Deve então ser no Shivaísmo só, então, né? Deve ser isso. Eu não entendo um pouco dessa trilogia e dessa
Trimurti, que chama, né? Trimurti. É Brahma, não é? Shiva. Brahma Vishnu não e é Shiva. Brahma Brahma, não é Brahma. não é Brahma. Brahma. O Deus é Brahma, não é Brahman. Tá? O que a gente está falando aqui de Brahman, Brahman, não é Brahma. Por isso que... Isso, são coisas entendeu? distintas. Mas, assim, acho que didaticamente, esquece essa Trimurti e pensa assim, para o Vaishnava, Vishnu é tudo. É o Deus, é o Espírito Santo nosso aqui. É tudo, né? O Deus mesmo. Então, É a Vishnu e os representação de avatares. tudo. É o Vishnu e os avatares. Não E os tem essas avatares são 3 faces de manifestações Deus. pontuais do Vishnu. Né? Tá. São formas diferentes do Vishnu, entendeu? Tá bom. Eu posso colocar Tá. isso como pergunta só para confirmar futuramente, se por acaso vier aqui o professor, né? Uhum. Isso. Tanto é, só abrindo mais um parênteses, que ele disse que tem algumas regiões, né, Pablo? Não sei, onde Krishna é a autoridade máxima, onde Krishna, ele não é um avatar, ele é Vishnu, ele é o próprio Vishnu. O próprio Vishnu. Né? Então, acho que são regiões, acho que é o sudeste da Índia, não me lembro bem, que o Krishna não é um avatar, é uma autoridade máxima, ele representa o próprio Vishnu. Inclusive é chamado de Krishnaísmo, né? Krishnaísmo. Krishnaísmo. Então, assim, aqui, pelo que o Dilip apresenta, ele apresenta Krishna, né? Não que ele apresenta, mas acho que o foco dele vai ser colocar Krishna como um avatar do Vishnu. Tudo é Vishnu, na verdade, né? Não tem como, mas ele é uma manifestação do Vishnu, né? Para poder Ele dar aquela lição que literalmente ele dá diz pro isso. Arjuna. Então, olha só, e os textos, né, são os Upanishads, os Tantras, os Puranas e os Épicos. Aqui a gente vê que o Vaishnavismo, ele já incorpora tudo, não tem como não incorporar, né? Os Tantras e os Upanishads são os textos filosóficos. Eu, na minha ignorância, eu achava que Tantra era só shivaísmo. Não tem, o hinduísmo contemporâneo é tudo, é um casamento que o Dilip fala, né, disso tudo, né? Então, vamos lá. Encontra-se neste último, né, no Mahabharata, né, a obra mais famosa do Vaishnavismo, e que de toda a tradição do hinduísmo, que é o Bhagavad Gita, né, o Bhagavad Gita. Diálogo da mais alta significância filosófica entre Krishna, uma manifestação plena, ou seja, um avatar do Vishnu, né, e o guerreiro Arjuna, sobre o caráter não dual Advaita, né, de toda a existência, que é Brahma, em sintonia com os ensinamentos dos textos sagrados dos Vedas e, mais especificamente, de sua dimensão mais profunda, os Upanishads ou Vedanta. Né? Então, ele só está falando que o Gita é um diálogo de um avatar de Vishnu, que é o Krishna, com o guerreiro Arjuna, sobre o Advaita, né? Que é justamente sobre Brahma não dual. Né? Que é o que o Krishna vai mostrar para o Arjuna no fim das contas, né? Que é essa não dualidade de Brahma e Atma, né? Concomitantemente, o Bhagavad Gita sustenta de forma singular uma pedagogia da transformação calcada no exercício gradual da ação desinteressada, que tem como condição de efetivação a participação ou devoção plena pela divindade suprema de Krishna. Bhakti. Então, vamos lá. Concomitantemente, estão junto, né, com o ensinamento de Atman é Brahma, né? E Brahma é Atman, digamos assim, junto com esse ensinamento não dual, o Gita também sustenta, ele traz uma pedagogia de transformação, que é como realizar Atman e Brahma. Né? Ele chama de Karma Yoga, que é a ação desinteressada. Então, né, como que eu vou realizar que Atman é Brahma? Né? É pelo Karma Yoga. Né? Essa pedagogia que ele traz. E que tem como condição de efetivação, ou seja, para você realizar esse Karma Yoga, né, você precisa de Bhakti. Você precisa, que ele chama de participação ou devoção. Né? Participação ou devoção aqui é a tradução de Bhakti, que a gente geralmente chama de devoção, mas o Dilip põe como participação também.
Então, para realizar o Karma Yoga, condição para você realizar o Karma Yoga é Bhakti. Você tem que ter Bhakti para realizar o Karma Yoga. Né, Bhakti pela divindade suprema Krishna ou Vishnu, né? Devoção por Krishna ou Vishnu. Então, vamos lá. Então, o Gita é um texto de Bhakti, né? O Gita é um pré-requisito para você realizar o ensinamento do Gita, é Bhakti. Né? Seria um pré-requisito. Mas eu entendi, igual a Rosana falou, que o Gita, ele vai caminhar em Bhakti, né? Como você desenvolver Bhakti. É um pré-requisito, mas ao mesmo que eu digo assim, é um pré-requisito e ao mesmo tempo é o final, né? É a teleologia, que seria o Bhakti supremo, né? Que é quando você se identifica com 100% com Krishna e torna-se Krishna, né? Esse é o grande Bhakti do final, né? Então, mais ou menos, né? A diferença, pelo que a gente vai chegar lá na frente, mas a diferença entre Bhakti e Jnana, mais ou Jnana. Traumou. É. Que é exatamente isso, que no Bhakti, você, quando ele fala, eu não quero... Eu quero ser, como que é? Eu quero experimentar o açúcar, né? Eu quero experimentar a doçura. E existe ainda uma divisão do tipo assim, eu quero experimentar Krishna. Então, é como se tivesse ainda eu e Krishna. Eu quero sentir o sabor de Krishna. Eu não quero me tornar um com Krishna. Isso, mais ou menos, a divisão entre Bhakti e Jnana. Então, acho aí que essa é uma forma de devoto, né? De devoção, né? O Jnana e o Bhakti. O Bhakti supremo que eu estou falando, no meu ponto de vista, é quando você, o devoto torna-se Krishna. Por isso que eles chamam de participação Bhakti. É a partir do momento que já não tem mais divisão dual entre Krishna e você. Né? Mas a gente vai ver, acho que é nesse texto que ele fala mais para frente, que ele fala assim, eu não quero ser eu quero experimentar. Ah, não, é no outro texto do Gita Govinda, que ele fala, eu não quero me desmanchar na água, você entendeu? Eu quero sentir o gosto do açúcar, eu não quero ser o açúcar e me desmanchar. Então, daí de duas coisas, que eu quero experimentar Krishna. Porque no Gita Govinda isso é mais claro, porque tem os dois, né? Tem Radha então fica mais claro, do tipo assim, eu quero experimentar Krishna. Não me fundo completamente com ele. Tão bom, Porque se você se torna o açúcar, você desmancha, né? Não existe mais a ideia. A água fica doce, mas não existe mais o açúcar em si, entendeu? Sei, acho que não. Aí é que eu não sei. Acho que se fosse assim, ninguém ia querer dar um passo adiante. Parece que aí você é a doçura o tempo inteiro. Você é a doçura. Você não vai estar experimentando a doçura de Vishnu ou de Krishna, mas você vai ser a própria doçura de Vishnu, de Krishna, né? Pode até deixar. Mas eu acho que a gente tem dúvida. Oi? Pode ser. Eu fiquei. Põe a dúvida. Eu fiquei pensando que essa é uma insegurança muito nossa de perder o nosso ego, né? De perder a nossa identidade. A gente tem medo disso, apesar de tudo que a gente já entendeu, de como isso pode ser incrível, a gente tem uma insegurança com relação a isso. Mas eu não acho que é insegurança, Roberta, eu acho que é uma outra forma de olhar, porque para mim o Gita Govinda é muito difícil. E ele fala exatamente isso, olha lá, Ramakrishna Parama, eu quero saborear o açúcar, não quero me tornar açúcar, na página 203, que é exatamente isso, que ele quer ficar, é uma rendição incondicional num completo saborear, entendeu? Aí, claro, que lá tem um tom erótico, quando você fala quero saborear eternamente, o que o outro... É que a gente traz essa ideia de divisão, não quero me dissolver. Mas não é isso, é uma fruição plena, você entendeu? Não sei explicar. Eu acho que chegando em outros pontos, a gente vai voltar nessa... Vamos colocar isso como dúvida, porque eu acho que é justamente isso que esse texto traz, né? Essa diferença do Bhakta para o Jnana. Né? Então, assim, a princípio, a gente está compreendendo aí, até o Dilip está apresentando mais ou menos assim, né? Do Bhakta como esse... Aí eu acho que ele vai esclarecer justamente isso, que no fundo não vai ter diferença do Jnana para o Bhakta, né? Os dois vão conseguir, né? Vão conseguir
Eu pensei até, deixa eu só colocar mais uma dúvida aí. Ele fala de Bhakti como, o que você falou? Participação, né, Paulo? Participação. É que a gente chama Eu muito de pensei em devoção, ele comunhão. traduz como participação. Eu pensei em comunhão. Vocês acham que a palavra que é comungar? O que é o nosso, o que é a nossa, o que é comungar, né? Exatamente a hora que você vai lá, pega a hóstia e de repente a ideia do corpo de Cristo ser uma coisa só, não sei, eu também não sou especialista aí na Igreja Católica, mas essa coisa de tornar comum, entendeu? Tá todo mundo comungando da mesma coisa. Então eu achei que isso aí traduziria essa coisa de você não necessariamente se misturar, a gota d'água que cai no oceano e não é mais gota, mas que participa, né, que foi a palavra que ele usou, e então eu achei que comungar seria uma palavra para Bhakti também, para devoção. Tem que ver, porque o comungar, eu acho que tem a ver com partilha, não é? E partilha também tem a ver com participação. Mas não é o contrário? O comungar não é juntar ao invés de partilhar? Seria exatamente a ideia contrária do partilhar, não de participar, né? Partilhar. Partilhar não é dividir? não. Não. Dividir é diferente de partilhar. Eu estou dividindo um texto em dois. Toma um para cá, outro para lá. Estou dividindo o texto, estou dividindo a maçã. Ela ficou menor, né? Mas quando você partilha, tem uma ideia de que é meu e é seu ao mesmo tempo. Partilhar um conhecimento é você trazer o seu conhecimento e eu absorvê-lo, e eu utilizar, eu comê-lo. E eu trazer um conhecimento que talvez seja também né, algo para você comer. Então, isso não é mais de comungar, de tornar comum a todos? Isso tem a ver com comungar, mas participar, não. Tem a ver, mas não necessariamente. Já vai para outros sinônimos, assim, o participar. É porque o Dilip usa, acho que essa ideia de participar, né? Mas eu achei em algum instante que comungar... Eu acho que participar parece que há um empenho seu para que você possa fazer parte daquilo. Não é só você, tipo, receber. Você está comungando, então você está, tipo, partilhando, você tem uma parte, a outra pessoa tem a outra, e você vai, né, misturando aquilo como se fosse de todos, não é? É bem bonito isso. Mas quando você participa, exige do indivíduo um esforço, né? Um esforço. Então, vamos lá, participa, não é ficar só lá olhando, tipo, né? Mas a devoção é o quê? É esse esforço ou é um ato instintivo? Eu vejo que são os dois. A devoção? A devoção. Primeiro, você precisa trabalhar o Tiago, trabalhar o desapego, fazer né, a seva, né, o trabalho desinteressado. Você precisa partir de você. Mas segundo, é quando você recebe uma graça. Porque se vamos dizer, o Brahma todo não tiver com vontade que você tenha isso, se ele não for um imã... Mas não acho, Sumaya, acho que tem momentos... Está escrito aqui, você depois pode colocar... Não, veja, a gente não falou no começo que tem uma coisa instintiva, né? Como se nos levasse a esse todo, que a gente não sabe explicar, que nem a Roberta falou lá, leva as lágrimas em algum instante, onde você, às vezes, olha uma flor e você fala, gente, ontem estava um dia lindo, eu olhei a primavera e falei, nossa, o botão abrindo, minhas orquídeas abriram todas. Esses instantes onde vem uma espontaneidade, não tem esforço, tem um reconhecimento que tudo é a mesma coisa, você entendeu? Então, e para mim isso é a devoção. Ela não tem estudo, não tem esforço, ela é natural, ela é instintiva. Eu entendi o que você quer dizer, entendi. É tão amoroso que é etapas, natural, gente. Né? Vai, tem uma hora que você precisa fazer um esforço, depois é que vai, depois é que flui, não depois é? Que flui. As duas estão certas, só que vocês estão falando do iniciado e o do já... Eu acho talvez a ideia de prolongar, né, esse instante que foi instintivo. Eu acho que a Rosana conscientemente.
Você falando até de uma consequência, né? Natural que acontece. Rosana está falando de moksha, de libertar, liberto, e você do iniciado, eu acho. É um instinto. Não, que Rosana, fica amortizado, Rosana, enquanto você não percebe que você está unida ao todo, blá, 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 aquela coisa até chegar ao libertado total. Antes disso, é isso que a Sumaya falou. Não sei, tenho essa impressão. Queria tentar ler que há de repente uma parte que ela é consequente, que o amor, né, essa devoção vai ser fluida, fácil de acontecer, de graça, tipo assim, te amo de graça. É uma coisa que vem instintiva mesmo, tipo, não tem, não dá nem eu amo o mundo. Eu amo, pronto, é intransitivo, verbo intransitivo, amar. Mas tem um lado que se você só vai amar, só vai começar a trazer esse interesse por amar, por tal, porque algo maior te tocou. Eu acho que a gente nunca vai encontrar um termo, porque a gente está tentando falar de uma coisa que é indizível, é experimentado. Então, assim, o termo é experimentado, simplesmente isso. Por isso a gente não consegue expressar esse ponto final. Então, eu acho que é isso. Assim, o Dilip, ele fala, inclusive, num texto dele aqui, que o ponto final disso tudo é o silêncio. Porque você vive, você não consegue se expressar isso mesmo. A gente esbarra no limite da linguagem, né? O Heidegger, aí, Roberto, me corrija se eu estiver falando besteira, fala que assim, a poesia talvez se aproxima um pouco disso, né? Mas a nossa linguagem, ela realmente nunca vai definir, né? A gente vai experimentar. As artes, né? As artes de uma forma diferente. Pode crer. Ô, gente, falta 15 minutos. Vamos ler mais um parágrafo e terminamos? Para virar a página? Bom, faltou um restinho aí para terminar o parágrafo, né? Faltou? Então, assim, o Dilip depois ele vai falar da raiz de Bhakti, que é Bhaji. Ele fala no texto. Aí, por isso que ele chega na participação, pela raiz do termo. Mas não quer dizer que não tem outras palavras que possam expressar. O que ele está criticando, assim, por isso que ele põe, não é criticando, mas que ele está chamando a atenção, é porque a gente tem muita, que eu acho, né? A gente tem muito hábito de pensar a devoção da forma que é aqui no Ocidente cristã, né? Que devoção é só ficar exaltando e colocando no altar uma entidade, né? Assim, e não é isso. Aqui são práticas de renúncia, onde você vai dando pedaços seu, né? Partes do que você tem de melhor e vai abrindo mão do seu ego e percebendo para chegar nesse ponto final onde você se dá inteiro para Krishna. Isso é devoção, isso é participação, né? Eu acho que é isso que ele fala, no fim das contas. E essa participação ela tem a ver, que ele traz esse termo de algum filósofo, Roberto, não sei se é do Platão, que fala em participação também. Eu acho que pode ser, acho que pode ser o Platão. Agora, sobre essa questão do doar-se, numa das aulas ele comenta alguma coisa que me levou a um lugar que eu achei fantástico, que é perceber que o doar é uma atitude que você não precisa deixar de possuir alguma coisa ou de achar que você possui para entender que ela não é sua. É aquela relação do apego e indiferença, né? Então, por exemplo, sei lá, meu gatinho que está aqui, eu falo meu gatinho, mas eu sei que o gatinho é de Krishna. Eu sei que o corpo, eu chamo meu corpo de meu, mas se eu entendo que o corpo, né, como o gatinho é meu, mas na verdade é de Krishna, eu o ofereço, assim como o meu corpo, que eu chamo de meu, mas eu ofereço a Krishna, e o meu carro, e a tudo que eu tenho, eu ofereço a Krishna, eu já estou entregando tudo a ele num ato de renúncia e devoção. Uau, sensacional! Isso é tão bonito, sabe? Uma vez eu estava dirigindo pensando nisso, assim, sabe? Eu fui sorrindo, pensando, gente, é só eu dizer que não é meu, é só eu entender que não é meu, e é dele, então vai acontecer o que não ele quiser que aconteça. Mas eu acho que o pensamento, né, Roberto, é mais difícil a gente falar assim, não é só meu, é meu também. Eu posso usufruir, isso muda completamente, é meu também, é de todos.
É o É a apego, viagem semântica que é que só a gente fala. seu. É O apego ressignificar é a o meu, chave. não é eliminar o meu, de certa Não forma. é eliminar o meu. Isso, para mim, é radical, não é eliminar o meu. É o meu gato também, mas é seu, é meu, é da Sumaya, é de todo mundo. É o Mas é, grande erro do Ocidente, né? entendeu? Querer eliminar o meu. É. Isso para Querer mim eliminar. é pensar Mas, assim, isso. mas eu lembro dele ter falado que o problema é o meu. Ele falou isso, não falou na Ele aula. repete O isso É. problema, ele repete loucamente. isso O várias problema é o vezes. O problema meu. é o meu, o problema é o meu. O primeiro nível, né, que ele chama de primeiro nível, o problema é o meu. Que você vai perceber que nada é seu. Quando você perceber que nada é meu, que não tem relação de meu, aí você passa para uma outra instância, que é esse segundo nível do iniciado. Que ele fala, tá, mas agora então o problema sou eu. Né? Assim, o problema era o meu. Não existe mais meu, mas ainda existe eu. Né? A E agora questão, o Pablo, problema sou eu. então, não é que não existe o meu gato, mas existe o nosso gato. De certa forma, sim. E, na verdade, em última instância, o gato existe só Krishna. É, Existe só Vishnu. Pronto. Então, é gato é complicado. Você vê Vishnu. que são níveis de É uma, cognição mesmo. é uma Por isso que eu manifestação. honro tanto esse gato, gente. É mimadíssima essa bichinha. Ó, mas o Tem uma abajur também é uma passagem. manifestação de Krishna. Caraca, é mesmo. É Tem uma incrível passagem isso. do E por isso eu devo Ramakrishna. honrar o meu abajur também. Não Pior que jogar ele é na parede Tem que quando isso. tiver com respeitar. raiva, Por não isso a quebrar as responsabilidade coisas. aumenta. Oi? Por isso Que a foi, nossa Pablo? responsabilidade aumenta, Com né? tudo, né? Com tudo. Isso é E lindo, tem uma gente. passagem do Falar, Pablo? Ramakrishna que ele é um pecado lá para a região dele, para a devoção lá, enfim, para a tradição que ele estava inserido, né, da deusa, da Kali, e qualquer outra lá, eu acho. Você dá comida da deusa para qualquer outra pessoa. Para a deusa primeiro, eu acho, e depois você pode comer. É uma coisa assim. Ah, aqui também tem isso. Tu tem que dar o do santo. Isso. E ele, aí tem um episódio que ele pega a comida que era para Kali, que era para Deus, e dá para o gato. E isso, para quem estava vendo, é um pecado enorme, é um absurdo. Peraí, você está menosprezando a deusa, tirando a comida que era dela para dar para o gato. E ele responde, ele fala, mas eu vi a deusa no gato. O gato também é a deusa. Eu vi Kali no gato aqui na minha frente, por isso que eu dei foi para Kali, não foi para o gato. Ou seja, ele está mostrando que essa separação entre que existe um gato fora de Deus, fora de Brahman, dessa plataforma, é você que está fazendo. Ele já não faz mais, porque ele é iluminado. Então, para ele, ele dá para gato, ou dá para a imagem que está na frente dele, ou dá para o que seja, para ele tudo é a deusa. Tudo é Vishnu, tudo é Krishna, tudo é Brahma. Né? E ele dá essa lição para o cara. Então, é muito legal. Aí você começa a refletir, né? Você falou. Super pertinente, Não existe o Pablo. gato, de certa forma. O que existe é Brahma. Muito Bonito louco. isso tudo, nossa. Imagina, a gente viver o dia inteiro assim. Mas é esse o desafio, né? De você começar a ver Vishnu, o Brahma, né? Em tudo, tudo. E isso muda a sua relação com as pessoas, com o mundo, com o que chega até você. O Porque meio tudo é ambiente. divino, tudo é maravilhoso. Vocês já leram Ailton Krenak? Alguma coisa dele? Acabei de Ah. ler pela segunda vez Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Fiquei emocionadíssima, porque dessa segunda vez eu peguei algumas coisas, né? Aham. Como o Dilip já tinha falado, há conexões claras entre as tradições indígenas e Brasileiras. tradições africanas, tá? E as tradições indianas. A cabeça no chão. Você leu esse livro do Como Adiar? A cabeça ao chão, cara. O que é aquilo de você saudar a terra? Ah, tá. Isso. O indígena faz isso quando chega na aldeia? Não, eu não lembro agora em que contexto, mas é uma coisa que faz parte. Está lá no livro, em algum momento ele fala sobre isso. Ele tem E essa que tem visão. posturas, tem asanas que você bota a cabeça no chão também, é dessa conexão com a terra. Conexão com a terra. Isso.
Eles percebem a natureza como parte constituinte da natureza deles também, né? É tudo uma coisa só, né? É o Eles pai, não o avô, a percebem, montanha que é o tio. Muito bom. são os antepassados, né? E é isso que a gente está falando, né? É a mesma coisa, no fim das contas. Esse respeito deles vem justamente por isso. O ego deles é menos inflado, digamos assim, né? Tudo faz parte, participa, eles também participam, né? Eles têm essa visão. Olha que louco. Mas vamos terminar o Pablo, deixa eu parágrafo? só, Vamos deixa eu terminar só o parágrafo. perguntar uma coisa. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Pablo. Você tinha dito que Bhakti é da mesma raiz de Bhaji, que isso quer compartilhar? Bhaji? A raiz é Bhaj. B-H-A-J. B-H-A-J. Bhaj. Se eu não me engano, tá? Tem que confirmar, mas acho que é isso mesmo. Depois pode... Eu não vou anotar, não. Tu confere. É Tá, não, mas compartilhar. vou mandar. Vamos, Isso é gente, compartilhar. vamos que está terminando o tempo, bora. É Bhaj mesmo, tá? B-H-A-J. Isso é Bhaj, compartilhar. Bhajati. É da primeira classe. E eu acho que ela é Atmanepada também, depois. Aí seria Bhajati. Mas depois podem pesquisar no dicionário se quiser o Mano Verbete lá. Então, olha só, vamos continuar? Vamos. Então, ele fala, né, justamente o Karma Yoga, a condição de efetivação do Karma Yoga é essa participação, esse Bhakti. Né? Ou seja, sem Bhakti, não tem Karma Yoga, né? Pelo que eu entendi. E não tem a compreensão de que Atma é Brahma. Isso, exatamente. Porque o Karma Yoga é a pedagogia para você compreender no final que Atma é Brahma, assim, de certa forma, né? A propedêutica da participação / devoção, ou seja, de Bhakti, né? A propedêutica de Bhakti envolve a postulação de 4 categorias de devotos, que ele chama de Bhakta, né? Que constituem outros tantos níveis de encaminhamento gradual de um projeto espiritual que culmina na realização da unicidade em Vishnu. Então, o que ele tá, né? É exatamente o que a gente falou aqui, né? Dos níveis que a gente estava tentando falar. Que a propedêutica, né? Ou seja, como posso traduzir propedêutica? Iniciação? Gente, não sei o que é Propedêutica são metodologias para você atingir um conhecimento, atingir alguma coisa. Isso. Então, né, essas metodologias da participação e devoção, ou seja, de Bhakti, né, ela envolve a postulação de 4 categorias de devotos. Então, a gente tem que postular, para entender isso, 4 categorias de devotos Bhakti. Que a gente vai ler mais lá na frente. Ou seja, esse caminho, né, essa propedêutica aí da participação de Bhakti envolve 4 devotos, que constitui outros tantos níveis de encaminhamento gradual, ou seja, não esgota, esses 4 não esgotam pelo jeito, né? Parece que é isso que dá para entender, de um projeto espiritual que vai culminar lá na realização da unicidade em Vishnu, que é isso que a gente falou, Atma é Brahma. Brahma é Atma. Não, na verdade, Atma não é diferente de Brahma, né? Vamos fazer a negação correta aqui do sânscrito. Atman não é diferente de Brahma. Não quer dizer que é igual, né? Aí, né? Então, tem esses 4 níveis essas 4 categorias de devotos que ele vai apresentar. Vamos lá, próximo parágrafo, gente. Adiante. Não, já são 11h30. Já são 11h30. Falta 2 minutos. Deixa eu só fazer uma observação. 7. Eu li do 4 aqui, num livro que eu fui ler, eu li 5 tipos de devoto. Aí eu não me lembro, estou tentando achar aqui onde estão os 4, em algum instante ele fala, né, dos 4. E fui ver a diferença desse livro que ele tinha me recomendado. O 5º é um não devoto, porque o não devoto, ele também está inserido em Krishna. Olha só que fantástico. Então... Todo mundo está incluído. E daí eu falei assim, nossa, faz sentido, mas o Dilip esqueceu um, não é? Então, se você for dividir, devoto, sei lá, azul, cor-de-rosa, vermelho, tem 4. Rosana. Não devoto, ele também tá, porque Krishna sabe que ele também, em algum instante, vai se tornar um devoto, entendeu? Então, não devoto está no meio da categoria dos devotos. Olha que fantástico. Legal, muito show isso. Muito legal, né? Sensacional. É lindo. Ele cita essas categorias lá na página 118. Lá na frente, né? Nesse texto mesmo?
Nesse próprio 118. texto. Que é uma passagem do Gita, né? Não é? Do Gita. Aí, a partir do Gita, é que ele tem essas categorias. Página 124, não, 125, né, não? Não, na 118 ele lista. Não, então, aqui, ó, aqui tem os não devotos. Ele falou 4 lá, mas tem 5 aqui, os não devotos. Ele colocou também. Ah, tá. É verdade, Pablo. 118, né? Que estão firmemente estabelecidos no conhecimento da realização. Porque se você pensar bem, né? Para ter um devoto, tem que ter o objeto de devoção, né? Então... mas aí é esse que porque devoção aqui, ele já está tratando devoção como participação. É essa visão que a gente tem de que acha que devotar né, essa questão colocar ocidental no pedestal. Nossa, não é necessariamente, não é isso que é o devotar aqui. Não é isso que é bhakti. É quem participa, e aí é todo mundo, né? Os não devotos chama também participa. O ateu Muito também legal. é Krishna, na visão de Krishna. Se ele não se enxerga ainda, ele ainda vai chegar isso. lá. Boa! Gente, muito obrigada. Eu vou colocar isso no meu texto. Não é? A gente tá isso é inserindo as coisas lindo. aqui. Pega o texto que a Sumaya, pega a referência do texto dela, que está no dela, esse quinto. Ah, tá no meu quinto. Tá aqui no meu também, não é isso? Não, tá, no da a Rosana. Rosana que tem. Não, mas aí na 118 ele citou. Apesar dele ter falado 4 lá, na 118 deu a referência, tem 5 lá. E o primeiro é o não devoto. Mas isso não está escrito aqui não, tá? Na 118, tá. O não devoto. Os não devotos, aqueles que desconhecem totalmente a Krishna em função das ilusões. Sensacional! Fantástico, né? Uau! Muito legal, né? Gente, a gente leu Eles um que não parágrafo. são devotos, né? Mas foi lindo. Não, hoje foi o primeiro dia, a gente está se conhecendo. Aqui, não, mas olha... vai ler esse parágrafo da mesma forma agora, né? A gente verdade. debateu isso tudo, né? Não, pois Valeu a pena. Toda a introdução que a gente fez também não estava fora, a gente estava o tempo inteiro falando do texto, né? De questões, enfim. É o que acontece tudo dentro. É o que acontece nas aulas do Dilip. Ele fica horas fazendo uma... Eu acho que a gente não tem que se preocupar com o rendimento, vai se ler, né? Eu acho que é exatamente essa a discussão. Eu estava preocupada porque eu vou fazer a apresentação, mas você tem razão, não precisa se preocupar. Aqui, vamos fazer aquele mantra quando começarmos? Acho legal. Aí o Pablo conduz. Ele já está conduzindo, não sei se ele percebeu. Não, só esse parágrafo, tá, gente? Tá bom. Eu não sei as outras, eu adorei você lendo, porque você eu também gostei. leu sânscrito, eu adorei. Direitinho. Aí a gente escuta ele falando também, já aprende. Eu escolheria você como leitor durante um tempo. Esse texto, você lê esse texto, depois Isso. Depois a gente Quando a gente estiver melhor, a gente arrisca ler. A Sumaya gosta de ler também. Tá bom. Gente, então vamos gente, nessa. Até segunda. Beijo. Beijo.